Fala, sucesso! Como é que você tá? Saudade. Faz muito tempo que eu não tava fazendo vídeo. Por quê? Porque eu comecei um período de muito estudo. Eu amo isso. E vou confessar, para quem não me conhece, prazer, Pastor Gladson. E essa palavra de hoje, esse estudo, praticamente um estudo muito completo sobre as 12 tribos de Israel. Isso mesmo que você ouviu. É o estudo mais completo que você já viu. E tenho que confessar meu pecado. Eu já preguei errado. Então, você, pastor, meu amigo, que muitas vezes já você vai ver neste vídeo que você também já pregou errado. Se você está usando a Bíblia traduzida, ela não está correta. Sabe aonde? No manto sacerdotal. Eu já preguei errado. Porque algumas traduções não são fidedignas. Elas são até ótimas, só que tem um porém, que você vai ver até o final do vídeo, e você vai ficar falando assim, meu Deus, eu já preguei errado. Até o final do vídeo, você vai ver que mesmo que você tenha colocado a ordem correta, você errou num detalhe. E eu já errei nesse detalhe. E para você que está aqui agora, que você ainda é aquele que adora, estuda, que gosta da palavra, então hoje é as 12 tribos de Israel. O que vai ter nesse vídeo? Eu vou falar para você aqui, que é o estudo mais completo. Você vai ver o significado dos nomes, muito por cima, porque eu vou fazer um vídeo, para não ficar tão extenso esse vídeo, eu vou falar sobre cada tribo separadamente, mas vai ter qual é a pedra, qual é a cor. Exatamente isso. Quem foi a mãe e qual é a relação da bênção de Jacó em relação à bênção de Moisés? Isso mesmo. Tem diferença? Tem. Tem alguma coisa a ver com o Apocalipse? Tem, mas vai ser um outro vídeo. Porque eu quero fazer um vídeo aqui somente falando sobre as 12 tribos e a relação dela nas pedras do peitoral. É chamado peitoral da justiça. Então, vem comigo nesse vídeo e a primeira coisa que a gente vai falar é sobre os patriarcas. Como assim os patriarcas? Nós temos que lembrar o quê? Que tem Abraão, olha aí, que é o patriarca Abraão. Aí ele casa com quem? Com Sara, uma mulher muito bonita, que eu vou também falar uma história muito impressionante que você nunca ouviu. Você, meu amigo cristão, são histórias da tradição judaica. Então, eu estudei a Talmud, estudei até, pasmem, eu estudei até a escatologia e o islamismo. E tem tudo a ver, e aí você vai ver que Deus é muito perfeito. Ele é muito perfeito. Agora, olha que interessante aqui agora. Primeiro, Abraão casa com Sara. Aí os dois geram Isaac. Ah, cara, olha que legal. Vou fazer o seguinte. Olha que interessante. Olha o que eu vou fazer para você. Então vamos. Zerou. Agora olha como que vai ficar muito mais fácil para você. E eu quero agradecer aí a mídia magnética que fez mais de 200 imagens. E uma delas é essa aqui, ó. Ah lá, começou aqui, ó, do meu lado esquerdo. Tá aí Abraão, meu lado esquerdo, que é o lado da justiça, e do seu lado direito, que é o lado do amor, que você vai receber com amor. Do seu lado é direito, do meu lado esquerdo. Então, aqui. Aí eu fiquei menorzinho, ó, encolhei. E olha que interessante aqui. Abraão casou com Sara. Aí depois os dois geraram Isaac. Aí depois de Isaac veio quem? Rebeca. Depois de Rebeca, os dois juntos, gerou Jacó, junto com seu irmão. Gêmeos. Agora, uma curiosidade que você vai gostar. Jacó foi para casa do seu sogro, ótimo sogro, que você tem que ter um sogro desse para te treinar. E aí botou ele para trabalhar 7 anos e falou: quero casar com Raquel. Aí, ó, tadá, Raquel. Aí casou com Raquel. Só que teve um detalhe. Na hora do casamento, quem que foi dado a ele? Léa, que é Liá, quando você vai na pronúncia judaica. Liá. E aí Léa foi e gerou o quê? Depois teve. Aí a Raquel falou: peraí, Léa tá tendo filho e eu não tô tendo? Peraí que eu vou dar uma solução. Aí, jeito fácil, colocou Bilá. Bilá, que é sua serva,
E depois aí Leia falou, não, peraí que eu também vou colocar, não vale. Então, já que você colocou sua serva, vou botar a minha também. Aí botou Zilpa, Zipar, é Zipa na pronúncia. Gente, é agora. Agora você vai entender através de gráficos, de uma forma tão simplória, que você vai falar assim, meu Deus, eu nunca imaginei que eu pudesse entender dessa forma. Então, olha esse gráfico aqui agora. Primeiro, a gente vai colocar agora por nascimento. Vou criar um gráfico aqui agora. Então, primeira pessoa, vamos lá? Agora essa equipe da mídia magnética é fantástica. Olha que lindo isso aí. Então, aqui agora que você está vendo é Lia. Lia teve o primeiro filho chamado Ruben, ou Ruven. Segundo filho, aí nasce depois, quem é o segundo filho que nasce? Simão, Simeão, Shimon, na tradução. Depois tem terceiro filho, Levi. Depois de Levi, vem qual? O quarto filho, Judá. Fantástico esse gráfico. E aí, o que acontece? Acontece que Raquel, vendo que só Lia estava tendo filho, falou, não, eu tenho que achar uma solução. Lembra que eu falei anteriormente? Aí ela tinha uma serva, muito jovem, chamado Bilá. Uma curiosidade para você que agora, volta aqui para mim. Que lindo isso aí. Você sabia, uma curiosidade de você, meu irmão pastor, Raquel e Lia eram gêmeas. E tem uma pregação fenomenal. Se você quiser, tem uma curiosidade muito grande, porque a gente lê na nossa tradução que Lia tem olhos bonitos. Não é. Eram olhos cansados, porque ela chorava. E tem um porquê disso. Então, voltando aqui de novo, então, as duas eram gêmeas. Então, de certa forma, só para te ajudar, Lia era prometida do irmão Jacó. Meu Deus, como que ninguém nunca falou isso para mim? Não. E Raquel era prometida. E vou fazer um vídeo explicando por que as 3 matriarcas eram estéreis. Tem um porquê. E vai te chocar, pastor. Você, meu irmão, você, minha irmã que tá aí agora assistindo. Você, sucesso. É melhor, porque eu chamo todo mundo de sucesso, porque eu quero o sucesso de todo mundo. Então, voltando aqui agora, Raquel. Vai lá. Voltamos aí. Raquel, com Bilá, falou, agora a gente tem que achar uma solução. E aí, nesse momento, Bilá ficou grávida de Dan. Aí depois o 6º filho, Naftali. Uau! Aí agora, o que acontece? Leia, fala assim, não pode ficar assim. Não pode ficar assim. Aí agora vem o que acontece? Zilpa tem a serva de Leia, fala, agora tá na hora de eu ter um filho também. Aí ela teve Gad. E aí o 8º filho, Aser. Aí depois vem quem? Zevulon. Meu Deus, e Raquel, gente, 10º filho Zevulon. E já é falado que aquele que herdaria o reino teria que ter 12 filhos. Raquel ficou desesperada. Aí quem que ela teve? José. E José, o nome dele é uma profecia para Benjamim. Yosef, nesse momento, nasce o 11º e 12º filho. Tadá, Benjamim! Cara, que fantástico! Ficou fácil para você. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos para primeiro filho. Vamos agora detalhar quem foi o primeiro filho. Então aqui, volta para mim. Ó, cara, que legal esses efeitos. Eu adoro esses efeitos. Uma forma divertida, gente. Eu adoro isso, porque Deus é alegria, gente. Concorda? Deus é alegria. Agora, olha que interessante. Ruven. O que significa o Ruven? Reuven, que é o nome dele. Quem é a mãe dele? Lia, ou Leia. O que significa o nome dele? Vejam o meu filho, o primeiro filho. E tem uma curiosidade muito grande na bênção, que você nunca viu em lugar nenhum, e eu vou colocar detalhado a história de Reuven. E é uma história que vai te chocar e vai fazer com que você se torne um melhor crente. Cada história, cada tribo dessa tem uma história por trás. Então, o nome dele significa vejam o meu filho. E ele é a primeira tribo. Depois nós temos o quê? Qual é a bênção de Jacó? Primeira bênção de Jacó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Só que aí qual é a ordem da bênção dele de Moisés? Então, ele ficou em primeiro lugar na bênção de Moisés. Qual é
a cor de Ruvém. O símbolo é a flor, que é do Daim. É aquela florzinha. Por quê? Porque tem um porquê dessa flor que vai te chocar. Não cabe aqui nesse vídeo para ele não ficar tão grande, mas tem um porquê dessa flor. E aí, qual é o nome da pedra? A cor da pedra é um rubi. Olha aí a pedra. Cara, que lindo isso aí. Que significa Odem, ou rubi. No original significa Odem. E olha a bandeira vermelha e tá aí a imagem do Dudaim. Essa é a imagem do Dudaim. Depois nós temos qual o segundo filho? Agora, é a ordem de nascimento que eu estou falando aqui agora. Por ordem de nascimento. O segundo filho agora a gente vai falar. E olha que interessante, a ordem da tribo dele, aqui, ó, já é, aí, ó, a ordem, ele é o primeiro, então ele está aqui, ó, ordem de nascimento. Agora a gente vai falar o segundo filho, Shimon, ou Simeão. Aqui você vai ver, olha que interessante, aqui está a tradução e como é escrito no original. A mãe dele ainda, novamente, Lia. E agora, Deus escutou. Por quê? Porque a Raquel era preferida de Jacó, e ela se sentia preterida. Porque desde o início, Jacó era apaixonado. E olha que curiosidade que Deus faz. Faz ela, que era a segunda escolha, ter mais filhos. Então ela se sentia excluída. E nesse momento ela falou assim, Deus escutou. Mais um filho. Eu tenho 2 filhos, então meu marido agora, Deus me escutou. E tem um duplo sentido, que também ela queria ser ouvida. Olha que legal isso. Ela também queria ser ouvida pelo marido. Marido, olha aí que lapadinha boa. Agora, qual que é a tribo dele? Segunda tribo, porque é o segundo filho. Bênção de Jacó. Segunda bênção de Jacó. E aqui vem uma curiosidade. E a bênção de Moisés, de Moshe? Pasmem. Moisés não abençoou Simeão. Claro, por que ele não abençoou Simeão? Vai ter um vídeo extenso e vai te explicar. E muitas vezes nós já tivemos a atitude de Simeão. E muitas vezes você perde a bênção por ter essa atitude. Então, assista esse vídeo que eu vou colocar falando exclusivamente dessa situação. Lembrando que não cabe aqui, porque já tem muito conteúdo aqui, muito. Então, olha que interessante. Qual que é o símbolo? A cidade de Shichem, que é justamente a cidade. Lembra da irmã Diná, que ela foi possuída por um príncipe, e aí ele forçou relação com a irmã de Simeão. Simeão, mais velho, chegou em Levi e falou, Levi, vamos comigo? Vamos lá, vamos ali, não pode ficar assim. Ah, você conhece pessoas assim? Já dei até o spoiler. Então ele foi lá e foi muito rude. E a bênção que ele recebe de Jacó, ela aparenta ser algo muito, somente uma maldição, mas não é. Ela tem uma bênção. E tem um porquê. E nesse caso ele recebe a bênção do seu pai, mas não recebe a bênção de Moisés. Forte isso. E qual que é a cor? Verde. Por quê? Porque a pedra é o pitidal. Pitidal é uma esmeralda verde. Então a cor de Simeão é um verde, é uma esmeralda. E qual que é o símbolo? A cidade de Simeão. Tá aí a bandeira. Tá lá! Legal, né? E próximo que nós iremos falar agora, e a posição. Olha lá, eu não posso esquecer, porque a equipe aqui já me ajuda. Olha, ele é o segundo filho em ordem de nascimento. Tá fácil? Tá maravilhoso. Olhando isso aí. Voltando aqui agora, vamos falar do próximo filho, Levi. Que por sua vez, ele também... Peraí, mas por que ele não recebeu a maldição? Gente, eu vejo muita gente falando, porque eu sou levita. Espera, antes de você falar que é uma coisa que você, de repente, não seja. A gente quer a patente, mas não quer o sacrifício. Você sabe o que eu estou falando? Você, meu irmão, você, minha irmã, você é sucesso! Então, Levi, que tem o significado dele, significa me acompanhará. Por que me acompanhará? Porque, nesse caso aqui, a gente tem a Lia já teve 2 filhos. E agora, eu preciso como ter um terceiro filho, agora Jacó vai ter que me acompanhar.
Por quê? Porque ele vai ter que segurar o terceiro filho. Porque eu não dou conta de ficar com os 3 filhos. Entendeu o porquê do nome? O nome tem tudo um porquê do que ela passava, do que ela vivenciava, do que ela vivia. E ele, então, Levi é a terceira tribo. Terceira tribo. E a bênção de Jacó? Terceira. Olha a ordem, que legal. Você vai entender muito forte a ordem. E a bênção de Moisés, de Moshe? Coincidentemente, ou não, terceira. Pô, mas Simeão não foi abençoado. Espera até o final. Terceira bênção. Qual que é a pedra? É chamado baraquete. Barequete. E é o topazo. Ela tem quais são as cores? Branco, preto e vermelho. Que legal! Branco, preto e vermelho. Então tem muito time aí com essa cor. Tem gente agora que falou assim: meu time agora, uma vez, levita, sempre levita. Então você entendeu. Ou você é de não sei qual time. Eu torço, tanto é que as pessoas me perguntam qual time que eu torço. Eu falo, gente, eu torço para quem vem aqui em casa, a gente torce para o time que vem. Eu sou desse jeito. Então o meu time nunca perdeu, que é o time de Jesus. Garoto, entendeu? Olha aí. Então a bandeira, ela tem essas 3 cores. Qual que é o símbolo? São as 12 pedras do peitoral da tribo da justiça. Legal, né? Então você aqui tem as 12 pedras do peitoral da justiça. Nesse caso fica mais fácil, entender? Qual o próximo irmão? Não, e olha a posição dele aqui, terceiro. Então aqui já está seguindo uma ordem aqui de nascimento. Ela falou, tô entendendo o manto sacerdotal. Vai por mim. Era o que eu achava. Por ordem de nascimento. É o que a maioria das vezes a gente entende, pensa, mas existem 30 formas. Existem 30. Hoje são. Qual que é o certo? Você vai. O mais correto, o que é mais comum na tradição, eu vou te mostrar qual que é. O que diferencia são as cores. Agora a gente vai falar sobre. Qual que é o próximo? Judá! Eita! Yehudá! Yehudá é o quê? Agradecer a Deus. Esse todo mundo já sabe. Louvor. Quem é a mãe dele? Novamente, Lia. Olha, tem uma piadinha que toda vez que eu vejo, de repente, não sei se cabe aqui, mas é uma piadinha muito infantilzinha, mas é muito gostosinha de ouvir, que uma vez a pessoa chegou e falou assim, porque existe alguém, um senhor que lia a Bíblia de uma forma diferente, falou assim, porque eu tenho uma, na Bíblia, aí entrou numa discussão com alguém. E aí falou, qual o tamanho da arca de Noé? 300 côvados. Quem foi o profeta? Aí foi falando os nomes. Aí ele falou assim, agora eu tenho uma pergunta para você. O cara bem simplesinho fez a pergunta. Eu falei, quem é o único analfabeto da Bíblia? Aí, eu não sei. Será que foi? Aí foi falando nome, não, tá errado. Eu falei, quem foi o primeiro, único analfabeto da Bíblia? Isso só funciona na nossa tradução. Aí, falei, não sei quem que é. Falei, Jacó. Falei, como Jacó? Você não lê a Bíblia, não? Falei, não. Aí ele, como não leu? Já tá na Bíblia. Falei, nunca Jacó foi analfabeto? Aí eu falei, foi sim, tá escrito. E tá escrito. Falei, como assim? Tá lá escrito que Jacó amava Rebeca e não Lia. Você nunca mais vai esquecer o nome de Lia, ou Leá. Então, Jacó amava Rebeca e não Lia. Não é que ele não amava Lia, mas existe uma tradição que fala que ele sim amava. Mas vamos voltar aqui agora, depois dessa piada, porque é bom para quebrar. E vai aguardando até o final. E outro, se inscreve, gente. Meu Deus, mais de 200, se inscreve. Puxa, gente, é o meu pagamento. Tá vendo? O canal é de graça. Mas é tão de graça que você pode só apertar o botãozinho e se inscrever. Tu acredita? As pessoas, achei legal, você deu like. Não, só dá o like, se inscreve. Gente, isso é uma moeda. Eu não sabia que era uma moeda tão poderosa aqui. Então, por gentileza. Desse lado aqui, que imagem, se inscreve. Agora, voltando aqui, Judá. Agradecer a Deus, louvar. Depois, qual que é o símbolo? Leão. Cor da tribo. É a cor azul do céu.
essa cor, ela é unânime, é a cor da bandeira deles. E qual que é a pedra? Era o azul da cor do céu, que é o nofesh, ou carbúnculo, na nossa tradução. E aí tá o símbolo do leão, a bandeira, que é unânime. Agora a gente vai falar, e qual que é a posição dele? Tá aí, ó, quarta posição na ordem de nascimento. Agora, próxima tribo, quinto filho, Dan. Ah, Dan. Olha lá. Quem é a mãe dele? Bilá. E quem é? Bilá é, olha que legalzinho que ficou, gente. Bilá é o quê? Serva de Raquel. Tá mastigado isso aqui. O que significa? Justiça. Por quê? Porque ela estava se sentindo injustiçada. Mesmo que não tenha sido um filho dela, Raquel deu o nome. Falei, justiça. Deus está me julgando, está dando um filho. O filho, praticamente, ela se sentia, porque era a sua serva. Então, é como falar assim, ó, você vai ser minha barriga de aluguel. Praticamente assim, não sendo. E vou explicar por que todas as matriarcas eram estéreis. Isso é muito forte para você, mulher, para você, homem, e entender o processo que está vivenciando. Então, ele é o quinta tribo. E a bênção de Jacó? Qual que é a ordem dele? Poxa, ele é o quinto filho, então ele recebeu a quinta bênção? Não, olha, curiosamente, ele ficou com a sétima bênção. Sétima. Quinto filho, mas ele recebeu a sétima bênção de Jacó. E aí depois vem quem? Poxa, mas e a bênção de Moisés? Gente, ele já pulou. Por que alguém tem uma explicação? Por que ele sai de sétimo para nono com a bênção de Moisés? Exatamente isso. Moisés deu a nona bênção para ele. E qual que é o símbolo de Dan? Está de acordo com a bênção que ele recebe de Jacó, que é a serpente e a balança. Vou explicar bem detalhado sobre isso. E qual que é a cor de Dan? Azul água, é um azul claro. Qual o nome da pedra que ele usa? É Lechem. Lechem, que é o jacinto. Então, e qual é a bandeira? Gente, olha que bandeira bonita. Ficou legal. Não pela serpente, mas pela arte que a mídia magnética fez. Eu achei muito impressionante. Então agora, e qual que é a posição dele? Ele é, aqui nesse caso, a quinta tribo e o quinto filho por ordem de nascimento. Agora nós iremos falar sobre Naftali, sexto filho, sexta tribo por ordem de nascimento. Quem é a mãe dele? Bilá. Lembra de Bilá? Então, Bilá, novamente, serva de Raquel. Aqui, Raquel já sente o quê? Agradecimento. Ela se sente grata. Porque já o segundo filho, ela falou, agora vai chegar a minha vez. Porque, meu Deus, minha irmã teve mais filhos e eu tô com a metade da quantidade de filhos que ela tem. Mesmo com a minha serva, tem 2. Ela tem 2 na minha frente. Então agora vai ser minha vez, Deus vai me dar mais. Esse foi o pensamento de Raquel. Seria o pensamento de qualquer um. Então, nesse caso aqui agora, qual é a ordem aqui? Qual é a tribo dele? Sexta tribo. Sexta, tá aqui do lado. Depois, a bênção de Jacó. Nossa, Jacó abençoou ele em que lugar? 10º. Poxa, mas ele não é o sexto filho? Por que ele foi abençoado em 10º lugar? Eu já vi vários amigos, irmãos, pastores, até eu já preguei errado, sobre relação a isso. Porque a gente acha que tem... porque estava em ordem de filhos. Não. Se estava em ordem de filhos, por que ele começou primeiro com Rubem? Uma pergunta. Se estava em ordem de filhos, por que foi em segundo lugar? Ele foi colocando a ordem. Tem uma ordem, tem um porquê, que no final do vídeo aqui você vai aprender. Então fica comigo aqui, pastor. Fica aqui com você, meu irmão. Você que vai ser um pastor. Claro, já viu a pessoa falar, claro, eu não sou pastor. Se você tem um filho, uma filha e é casado, você é pastor. Na Bíblia tem um momento que Natan chega e fala assim, porque chama o marido de Betseba de pastor, porque ele era casado. Então você que é casado, você é pastor da sua esposa. Então, amado, recebe, você é pastor. De qualquer jeito você tem uma responsabilidade de alimentar, cuidar e direcionar. Meu Deus, que revelação, então eu vou me chamar de pastor. Não. É um nome qualquer, pode me chamar de Gladson, não vou ficar menos nem mais por causa do nome. O que importa é o nome sobre todos os nomes. Que lindo, hein? Gostou? Voltando aqui, agora, olha que interessante. Já falamos,
10ª bênção de Jacó. E a bênção de Moisés, de Moshe? Tadã, também 10ª bênção. Qual que é o símbolo usado? É o servo e a gazela, porque corria bastante. Qual é a cor que eles usavam? Vermelho. Por que não fala rosa? Vermelho claro. Aqui há um preconceito. Lá na cor tá vermelho claro. Porque eles entendiam preto escuro, cinza, preto claro. Não tinha essa questão de cores na época. Qual que é a pedra? Ashlamá. Que pronúncia bonita. Ashlamá, que é a ágata. Ele é da mesma cor, um rosa. E a bandeira? Tá aí a bandeira. Ficou bonita essa arte. Então, e a posição dele? Tá ali, ó. 6º filho, 6ª tribo. Agora o próximo filho, Gad. Tem uma história muito legal sobre Gad. Então aqui, e cada imagem dessa tem um estudo de um porquê. Ele é o 7º filho. E ele é o primeiro filho de quem? De Zilpa. Primeiro filho de Zilpa, que é serva de Lia. Agora você fica rindo, né? Quando lembra da piadinha, Lia. É legal quando você decora o nome. O que significa o nome dele? Sorte. Gente, por que sorte? Porque ela tava mais um. Gente, ela tinha 4, agora nasceu mais um. Meu Deus, eu tô com muita sorte. Só falta um para gerar 6 filhos, porque na concepção tinha que ter 12 filhos. Então, na mente dela, se ela tivesse 6, já estava bem. E aí, 7ª tribo, qual é a ordem da bênção? Ele recebe a 8ª bênção de Jacó. E de Moisés? Moisés não mudou a ordem nesse caso. Deu a 8ª bênção. Moisés deu a 8ª bênção para Gad. Qual que é a pedra que eles usam? Chama Shevô, que é a ametista. E qual é a bandeira, o símbolo? O símbolo da bandeira aqui é o acampamento de exército. É a tenda. E aqui está a bandeira. Cara, muito bonito. Parabéns, viu? Estou aqui maravilhado com essa arte que vocês fizeram. E agora a gente vai para a ordem. Olha a ordem da tribo. Então aqui ele é o 7º filho. Olha que bonitinho que ficou. Cor amarela, aqui, significa que são os filhos de Lia. Cor azul são os filhos de Bilá. E a cor rosa são os filhos de Zilpa. Não ficou legal isso? Agora a gente vai para o próximo filho, que chama Asher. Então, Asher, que na nossa pronúncia, na pronúncia da tradição, é Asher no hebraico. Então, o que significa Asher? Felicidade. De quem que ele é filho? Zilpa! Nossa, de novo! Aí, gente, ela estava feliz demais. Eu falei, meu Deus, é muito filho que eu tenho. Lia falou assim, filho dela, é meu filho. Então, ela já completou. E aí ela ficou feliz porque ela completou o 6º filho. Nessa aqui, ele é o 8º filho. É a 8ª tribo. E quem é o 9º aqui, a bênção de Jacó? Ele é qual ordem? 9. 9ª bênção que ele recebe de Jacó. Por sua vez, Moisés, ele recebe praticamente a última bênção. A gente pode considerar aqui 13ª ou 11ª, que você vai entender até o final por que eu estou falando isso. Então aqui, se olhando em relação aos irmãos, ele recebeu a 11ª bênção de Moisés. Qual que é o símbolo dele? Oliveira, árvore frutífera. E para você empresário, esse nome é muito importante. Eu estou criando um grupo, eu vou criar pregações para quem é empresário, porque eu sei que é a importância disso. Então, qual que é a pedra utilizada? É o taxixi, ou crisólito, que é uma cor amarelada com a cor de azeite. E qual que é a bandeira, o símbolo da bandeira? Oliveira. E oliveira, os grandes estudiosos ficavam dentro, significa o quê? Prosperidade. Significa de onde saía a unção. Tem uma simbologia muito grande, maior do que aquela que a gente acha que existe. E é muito bonito a simbologia daquilo que Deus... Por que ele escolhe essa árvore? Agora, olha a posição que ele se encontra. Então, olha que legal. Como ele é um filho de Zilpa, ele está rosa aqui. Isso aqui tem tudo a ver, olha lá. Amarelo, 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 depois azul, azul, depois rosa e rosa. Por que isso? Existe... Você que gosta de gemátria, que é a questão de numerologia, de algumas coincidências, isso é muito legal. Isso é válido, porque isso vai te ajudar muito. Então agora,
o nono filho se chama Issacar. Ah, tá aqui do lado. Issacar, ele é o filho de Lia, de Léa. E olha que interessante. Léa agora se sentiu o quê? Recompensada. Porque, gente, eu tenho mais. Era para ser 12. Aqui, dos 12, 7. É muito filho, gente. Meu Deus, eu estou muito feliz. Eu me sinto recompensada. Então, esse é o sentimento de Léa nesse momento. E qual que é a ordem do filho? Esse aí é o quinto filho direto dela. Quinto filho direto. E aí, ou seja, é a oitava tribo. Qual é a bênção que ele recebe? Sexta bênção. Poxa, ele é o nono filho e recebe a sexta bênção. Tá? Você vai gostar. E Moisés? Qual foi a bênção que ele recebeu? Sétima. Uma mais do que ele já estava. Qual que é o símbolo? Que é o sol, a lua e um burro. Aí você vai falar assim, burro? Não tem nada a ver com o que é ser burro. Nesse caso, o burro simboliza que ele carrega o peso do conhecimento, da sabedoria. Então, são as pessoas que entendiam das estrelas sem adorá-las. Então, eles tinham no senso de matemática, eram pessoas que gostavam muito do estudo. Então, o burro é porque carregava o peso, não do universo, porque o universo é sabedoria, simboliza sabedoria e conhecimento. E eles carregavam esse peso. Tanto que, em vários casos da Bíblia, eles eram procurados para serem direcionados para entender o que significava cada profecia da Bíblia. Então, eles entendiam isso. Qual que é a cor? A cor da tribo é um azul-violeta, um azul mais pro violeta, mas é um azul mais escuro com cor de violeta. Qual que é o nome da pedra? Safir ou sapir. Então, safira. Que aí agora as sefirotes, as 10 sefirotes, esse é um outro estudo, se você tiver interesse. Mas eu acho que ele é um estudo que ele é um conhecimento muito alto você conhece muito, mas ele te deixa inerte ao mundo físico e você se torna menos agradável em conquista ou de atrair pessoas para Deus. Isso é um conhecimento, lógico, que é um conhecimento muito válido, senão não teria estudado. Mas muitas pessoas eu vejo com oportunismo de uma história, aí vem com cabalá de uma forma muito materialista. Essas pessoas, cuidado, elas não entendem e não sabem o que estão falando. São pessoas oportunistas que acabam criando outras religiões através de um pequeno grão de areia. Então agora, olha a posição de Issacar dentro das tribos. Uau, olha aí, meu Deus do céu. Nono filho, olha lá, amarelo, amarelo, amarelo. Lembra que amarelo é Lia? E aí, de novo, Lia. Meu Deus, a Lia tá aqui, tem mais amarelo que tudo. Então, próximo filho. Esse aqui, para mim, é um impacto. Olha lá. Tadã, Zebulon. Ah, Zebulon. Na pronúncia é Zevulun. Zevulun. Tá aqui como é a pronúncia hebraica, para facilitar. O que significa esse nome? Grande parte, presente. Gente, aqui Léa tá extremamente assim. Meu Deus, para que eu quero marido? Eu tenho 10 filhos, eu tenho aqui, ó, um montão de filhos para cuidar. Para que agora não é outro valor. Agora ela já entende que o presente maior é o quê? É aquilo que Deus está dando. E tem uma simbologia no nome de cada filho dela que quando você coloca em ordem, é maravilhoso. Em ordem de nascimento, é maravilhoso. E qual é a tribo dele? Ele é a 10ª tribo. E bênção de Jacó? Pasme. Porque agora ele recebe a 5ª bênção. Gente, 5ª bênção. E já a bênção de Moisés? 6ª bênção. Qual que é o símbolo dessa tribo? Barco. Você empresário, você que é homem de Deus, que é um mantenedor, que tem funcionários, que cuida de pessoas, esse aqui é uma simbologia da sua tribo. Um barco. E para você, essa daqui para mim, ao meu ver, é uma das que mais como empresário, me direcionou a entender que o porquê que você está, muitas vezes, Deus te deu uma empresa, Deus te deu ele te faz próspero e depois de um tempo ele te deixa escasso. Então eu vou criar praticamente uma pregação
Se você tiver interesse, me avise. Falei, eu quero essa pregação sobre Zebulon, porque eu sou empresário e eu quero entender por que que eu tenho altos e baixos. Por que que uma hora eu ganho muito dinheiro e na outra eu não ganho? Tem um porquê. Então, Zebulon é, para mim, o maior exemplo. Qual é a cor da tribo? Branco. Qual é a pedra? É Yahalon, que significa o quê? Diamante. Por que diamante? Ou muitos falam que é a cor da pérola, porque ele vai no mar trazer riquezas para dentro do povo de Israel. Uau! É aquele que vai lá fora, olha que interessante, que vai lá fora, pega riquezas para trazer. E a bandeira branca e um barco. Então, o símbolo deles era justamente isso. E qual a posição dele? 10º. E aqui está a cor amarelo, que simboliza a mãe, que é Lia. E agora falou assim, gente, próximo filho, para mim e para você, gera uma pregação. Gera você, pastor, uma das maiores pregações para você gerar prosperidade. Não só financeira, mas para você explodir de membros na sua igreja. Para você explodir. Se você não é pastor e está aqui ouvindo isso, de repente você está precisando que a sua empresa cresça. Então, ele tem esse talento. José, Yosef, que muitas vezes, porque a tradução de Jesus é... Gente, tem abreviações. Josué, Yoshua, tem abreviações. Quando a gente abrevia, fica Yosef, Yosefá. Tem isso? Tem no original. Mas é um outro. É muito conteúdo. Então aqui está a simbologia. Quem que é a mãe dele? Até que enfim, Raquel. Meu Deus, aqui ela gera uma palavra de profecia. Porque ela falou assim, gente, já está no fim. É tipo aquela coisa assim que todo mundo está ganhando e só você está perdendo. É o sentimento que ela tinha. Tente entender o que a Raquel estava passando. Raquel, nesse momento, ela coloca o nome a acrescentar, que é uma profecia, porque ela queria que o último filho fosse dela. Sendo que, antes de José, nasceu uma filha chamada Diná. O segundo, Simeão, foi lá e chamou Levi. Levi, vamos comigo? Porque Rubem não vai com a gente. Tem um porquê. E tem um porquê de ser vermelho também. Eu vou explicar tudo isso. Agora, olha que interessante. Adicionar significa que o nome de José é uma profecia para o irmão que viria. Qual que é a ordem da tribo? 11ª. Qual que é a ordem da bênção de Jacó? Poxa, por que agora? Os filhos de Lia, teve umas ordens mudadas, e agora de Yosef, José, é justamente a 11ª bênção. Tem um porquê. E você vê no desenho, você vai entender. E a bênção de Moisés? Mas a bênção de Moisés foi o 4º. Gente, ele sai de 11º para 4º na bênção de Moisés? Qual é o símbolo de José? Trigo. Por que será? Porque ele sonhou. Então, o seu sonho vira muitas vezes a sua bandeira. Uau! Exatamente isso. O seu sonho vira a sua bandeira. E qual é a cor da pedra dele? O nome da pedra se chama Choram. Choram significa o ônix, é um preto. E a bandeira? A bandeira está aí, ó, com formato de trigo. Só que, claro, ele teve 2 filhos. Teve. Que no momento lá o pai trocou as mãos. Gente, é muito legal a história desses 2 filhos. E assim, quando você entende a história do futuro, do que vai acontecer, você fala assim, meu Deus, Deus é muito perfeito. Nada foi por acaso. Então, o primeiro filho aqui, o primogênito, se chama Efraim. Efraim é o primogênito. E qual que é o símbolo dele? O touro. Então entendi agora, na profecia, na bênção, tem um nome touro. E Manassés é chamado um animal extinto chamado ren, que tinha um chifre muito bonito. Então, olha aí o animal que colocaram aí. Gente, é a 7ª bênção de Moisés. Então, é como se eles tivessem 6º e 7º, mas eles estão no mesmo texto. Eu posso considerar que eles estão dentro da bênção de Yosef. Se eu acrescento, lembra que eu falei lá anteriormente, que está na ordem? Então, quem está na bênção de Moisés, eu posso acrescentar mais 2 ou retirar, se eu considerar que a bênção de Yosef para os 2 filhos é a mesma.
que está dentro do grupo de Yosef. Mas se eu considerar a bênção individual, Efraim e Manassés são separados. Legal, né? E isso começa a entender. E tem um porquê de cada um desses símbolos. E o símbolo vai te chocar. Eu vou fazer cada um desses aí separado. Porque não cabe aqui, gente. É muito, muito conteúdo. E aqui vem Yosef, até que fim o verdinho. Olha aí! Aqui o verde significa os filhos de Raquel. O que é um ponto branco no mar? Então é uma formiga pintada com chapéu branco no mar. Tadinha, ela sentia isso. Mas veio, quando ela profetizou o filho, veio o segundo filho, que chama Benjamim. Que o nome dele significa, que era muito pesado. Porque era filho da minha dor. E aí as parteiras naquele momento falaram, não, é muito pesado. E aí Jacó nesse momento falou, não, ele é o filho da minha direita. Porque ele vai ser cuidado. E naquele momento, Raquel, com a dor desse presente, ela veio a falecer. Existem várias histórias por trás disso. Então, o nome dele significa mudado, filho da minha direita. E qual a tribo dele? 12ª, a última tribo. Qual que é a bênção de Jacó? 12ª, coincidentemente, tem um porquê. Mas a bênção de Moisés foi mudada a ordem, ele foi para quinto. Meu Deus, por que ele foi para quinto? Tem todo um porquê. Símbolo, a raposa. Qual a cor dele? Aqui diz que tem várias tradições, mas uma é unânime. Tem uma que fala que são várias cores. Tem uma tradição que fala que são todas as cores de cada uma das tribos anteriores, o que também não deixa de ser várias cores. Mas eu prefiro achar que são as cores das tribos anteriores. E o que gera o quê? Qual o nome da pedra? Nofesh, que é o carbúnculo, só que colorido. Qual que é a bandeira? A bandeira é essa colorida. Uau! Com o símbolo da raposa. Muito legal isso, né? E aí, qual é a ordem do filho? Tá lá, finalmente, o 12º filho tá aqui, ó. Então já completou. Amarelo, amarelo, amarelo. Aí amarelo, azul, azul. Rosa, rosa. Amarelo, amarelo. Verde, verde. O que significa isso? Tem toda uma simbologia. Vamos aqui recapitular. Então, primeiro, ó. Primeira tribo, Rúven. Segunda tribo, Simeão. Terceira tribo, Levi. Quarta tribo, Judá. Quinta, Dan. Sexta, Naftali. Sétima, Gade. Oitava, Asser. Issacar. 10ª, Zebulon. 11ª, José. E 12ª, tribo, Benjamim. Agora, olha que interessante. Vê agora comigo aqui o que acontece e você vai ficar impressionado. Muito legal isso. Olha isso aqui. Tanã! Cara, que legal. Vamos fazer um negócio aqui agora? Olha o símbolo que significa aqui, ó. Rubem significa vejam meu filho. E olha o que significa nessa ordem cada nome de cada filho, ó. Vejam meu filho. Deus escutou a minha prece. Meu marido, meu Senhor me acompanhará, ou me acompanhará. Vou agradecer a Deus pela justiça. Meu agradecimento, pois é a minha sorte, que trouxe felicidade e a recompensa. Grande parte presente vai ser adicionado, pois ele é o meu filho da direita. O que significa isso? Eu não entendi nada. Filho da direita, quem que é? Quem é o filho que Deus mandou morrer por mim e por você? Tem uma simbologia. E como você começa a ver aqui, você vai ver outro aqui também. Olha que interessante. Agora, vamos pela ordem. Pela ordem. Vem comigo aqui, ó. Olha que legal. Que como ficou mastigadinho. A ordem da bênção de Jacó. Primeiro, quem recebeu a primeira bênção foi Rúven. Segunda tribo, Simeão. Terceira tribo, aí Levi. Quarta tribo, Judá. 10ª, aí, poxa, foi em ordem. Só que aqui, peraí.
A 10ª tribo recebe a bênção agora? É. Zevulon foi abençoado em 5º lugar. 6º lugar, Issacar. Peraí. Aí 7ª bênção, Dan. Aí 8ª bênção, que é a 7ª tribo que recebe, Gad. 9ª bênção, aqui Aser, que é a 8ª tribo. 10ª bênção, Naftali. Poxa, tá tudo desorganizado aqui, Gladys. 11ª bênção, José. 12ª, Binamim. E aí você vai falar assim, Gladys, que interessante. É interessante se você analisar aqui agora. Ó, vai ampliar aqui agora. Tadã, olha, ampliou. Agora tá tudo aqui, só ampliou para te ajudar a entender algo que de repente você nunca. Você, meu irmão, você, minha irmã, você, sucesso. Olha o que nós preparamos para você. Isso aqui é um mistério. Você que gosta de ver, que consegue ver sinais e você consegue ter um mapeamento de entender, de lógica, olha, eu vou até te ajudar um pouco. Olha que interessante isso aqui. Gente, isso aqui é um mistério. Isso aqui é até um estudo até meio que proibido. Por quê? Porque ele pode fazer você entender o mundo com uma concepção que você nunca entendeu. Agora, olha aqui isso aqui, ó. Tá vendo? Olha todas as 12 tribos aí. Elas estão um pouquinho mais abertas. Então, isso aqui é o quadro de bênção de acordo com as mães biológicas. Você nunca viu esse quadro. Se você tem interesse nesse quadro, ou você fotografa, ou você me manda, que eu vou ver se eles têm acesso para mandar esse material para vocês. Ou eu vou colocar para você poder, eu ia falar chupar, você abaixar. Nada a ver, né? Para você ter acesso. Fazer o download. Pode chupar. Nada a ver. Voltando aqui. Aí, ó. Então, olha aqui, os 3 primeiros vídeos. Lembra que tá amarelo? Tá fácil. Quem é esses amarelos? Tá lá. Ah! Leia. Leia é a mãe desses 3 de cima. Agora, olha o segundo agora. Poxa, por ordem de nascimento. Quem vem depois? Olha lá, por ordem da bênção. Isso aqui é a ordem da bênção de Jacó. Olha, logo em seguida vem Bilá. Olha que legal. Uau, Bilá. Tá desse lado aqui. Aí depois tem Zilpa. Olha lá que legal. Pum, Zilpa. E finalmente Raquel. Olha a Raquel aqui embaixo. Então, olha o desenho que dá. Mas se eu quiser entender agora, por isso agora, Glaucio, eu quero somente pelas matriarcas, sem ser as concubinas. Olha o desenho aí agora. Cara, que legal! Que fantástico esse desenho. Virou um quebra-cabeça, uma montagem. E essa daqui é uma das formas que se pode, que é entendido que o manto sacerdotal era essa mesma ordem. Entendeu? Que legal. Se você não entendeu, volta lá para você ver o desenho que deu. Os amarelos são da Lia e onde ela está o desenho ali é tudo da parte dela. E a Raquel é a parte verde. Legal, né? Agora a gente vai para um outro para melhorar ainda a ordem da bênção de Moisés. A ordem da bênção de Moisés. E agora aqui fica mais chocante. Então vamos lá. O que significa? Vamos lá. Agora, de novo, agora desenho. Gente, ele está bem mastigadinho. Então, primeiro filho, Rúben. 4º filho, Judá. 3º filho, Levi. 11º filho, José. 12º, tribo de Benjamim. Poxa, mas ele é o 4º e ele é 12º. Olha a ordem como mudou aqui. O 10º filho recebe a 6ª bênção. Aí o 9º, aí agora o 7º é a 9ª tribo, que é de Sacar. Depois temos a 7ª, aí no caso aqui a 8ª bênção, que é a 7ª, que é Gad. 9ª bênção, tribo de Dan. Depois vem Naftali, Aser. Finalmente, poxa, mas tem um detalhe aqui, Gladys. Simeão não recebeu a bênção. Mas lembra que José e os 2 filhos receberam. José recebeu 3 bênçãos. Ou posso considerar que dentro de uma bênção que ele falou para os 2 filhos.
Mas eu posso considerar que José recebeu uma bênção para ele e outras duas para os dois filhos. Então, ele recebeu 3 bênçãos. Olha aí, Trindade aí. Olha aí, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem mistério nesse negócio aí. E Simeão? Gente, ele não recebeu bênção nenhuma. Tem um motivo? Tem. E é muito forte. Gladys, tá bom. Você falou para mim que a gente sempre pregou errado. Sim. Agora, olha que interessante. Coloca aqui agora. Esse aí é o peitoral do juízo, de acordo com uma das tradições que existe. Seguindo a ordem da bênção de Jacó. É uma das considerações. Alguns sábios dizem que é essa a ordem, que é a ordem exata da bênção de Jacó. Esse Blas, está errado esse desenho. Rubem não é o primeiro? Volta aqui para mim. Gente, eu falei que no final eu ia falar para você por que eu sempre preguei errado. Porque nós escrevemos da esquerda para a direita. Então, você está na direita aí, então tem que ser da direita para a esquerda, para você que está aí. Ó, essa mão está aí desse lado, ó. A mão direita, eu não sei fazer com a esquerda. Então, olha que interessante. Nós escrevemos da esquerda para a direita. Porém, o hebraico é da direita para a esquerda. É invertido. Então, não é começando aqui. É 3, 2, 1. Não acredito. Você fez sempre o menorá errado. Menorá, perdão. O peitoral da justiça errado. E pela Torá, essa é a ordem. Primeiro vem Rubem, que no nosso caso seria o Rubem do lado direito. Depois vem Simeão, Levi, Judá, Zebulon e Issacar. Aí depois vem Dan, Gad, Asher. Aí vem Naphtali, José, que é o 12º. E por último, lá no canto, que é o nosso primeiro da terceira fileira, que vem Benjamim. Então, olhando na nossa concepção, Levi é a primeira. Gente, e aqui está o desenho. Agora, pela tradição da Torá, olha que interessante. Zebulon e Issacar, essa aqui é a ordem da Torá, que eu vou te explicar agora. Zebulon e Issacar, eles trocam. Gladson! Por ordem de nascimento. Mas é a bênção da ordem da bênção de Jacó. Só muda aqui a ordem de nascimento. Agora, o que acontece aqui agora? Olha o que acontece. Aí Naphtali troca com Gad. E Asher vai para lá. Então o sexto, ali não tem quinto Dan. Parece coisa de karatê, né? Quinto Dan, sexto Dan, sétimo Dan. Não. Aqui Dan, quinto Dan. É o quinta tribo, é de Dan. Naphtali vai para sexto lugar. Aí o sétimo vai para a ponta e o oitavo desce. Porque os filhos das concubinas seguem uma ordem de nascimento. Essa é a tradição da Torá. Seguindo a ordem da bênção de Jacó, de acordo com cada matriarca e conforme a sua idade. Então as pedras também. Gladson, qual que está correto? Essa é a mais aceita em todas as comunidades, em todos os estudos. Então essa é a forma mais fidedigna em termos de entendimento. Isso está na Torá, escrito na Torá. Forte isso, né? E aí a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, por que nunca ninguém me ensinou isso? Porque nunca ninguém ensinou a você isso. E aqui está a ordem correta. Olha que forma correta. Então, e aí está aí a ordem das pedras. Aí quais são o tecido que era feito? É um ouro, turquesa, é um fio de ouro, turquesa, púrpura e carmesim. E detalhe, pastor amado, eu já vi vídeos aqui, a maioria dos vídeos, a maioria não, a tradução que a gente tem Almeida ou King James, a tradução dela, as cores seguem uma ordem de nascimento. E não é a ordem de nascimento. Lamento dizer. É uma ordem que é a mais fidedigna. É a ordem de nascimento, não é a ordem do peitoral. É a ordem da bênção de Jacó de acordo com a idade. Não é nem a ordem certinha. Então, existe isso. Você que é um pastor, você que gosta de ensinar a entender e tem um significado. Quando você vê lá o que significa cada nome que eu deixei para você, faz isso em casa. Eu não quis te
deixar esse spoiler, porque de repente você vai voltar nesse vídeo e assiste e vê o que tem uma mensagem lá. Deus vai falar com você. De uma forma, de repente você vai ter um entendimento melhor do que eu tive. E se você teve um entendimento maior, escreve aqui, fala o que você entendeu, o que a ordem da bênção de Jacó falou com você em relação à sua crença, aquilo que você entende. Ah, Gladson, eu entendi na bênção de Moisés, Deus falou comigo isso. Coloca aqui. Eu vou respeitar. Uma coisa que eu tinha, e tem um nome certinho para isso. Cada versículo tem mais de 70 entendimentos. Cada versículo tem 70 formas de entendimento. Então, quando a pessoa fala, quando ela é criança, ela tem um entendimento infantil. Quando ela está passando por uma dificuldade financeira, ela tem um entendimento financeiro. Quando ela está passando por uma questão emocional, ela tem um entendimento emocional. Nunca julgue, porque você pode estar julgando algo que Deus permitiu que fosse o entendimento. Lógico que isso não dá margem para que você crie coisas para benefício próprio. Eu não concordo com isso. Mas quando você tem o benefício de entender o que significa cada mensagem, você fala, meu Deus do céu. Então aqui hoje, com essa forma que eu coloquei, tira o print da tela. Chega no momento da tela, dá um print, dá um pause e tira o print. Gladson, eu preciso você tem como liberar essas imagens principais só para entender? Eu vou colocar ela em algum lugar para você ter acesso e depois eu crio um link para você abaixar, porque o meu interesse é use esse material. Qual o nome do canal? De graça. Cara, você gostou desse nome? Agora você gostou desse nome, né? Meu Deus! Ou você pode depois que você pega de graça, de graça. Ah, entendeu agora? Olha que legal! Tudo isso aqui é para benefício de Deus e para que você, meu amigo, você, minha irmã, você sucesso, você pastor, você bispo, tenha mais conteúdo. E conteúdos fidedignos tirados do original. Isso que você ouviu. Eu gosto de estudar muito, muito mesmo. Tanto que, como eu falei para vocês, eu amo a palavra. De uma forma que eu falo assim, Deus, ei, qual é o meu propósito? Eu sempre fiquei perguntando, meu propósito? Você já teve um negócio de propósito? Você, empresário, que está passando por a situação, faz o seguinte, manda uma mensagem, manda a sua história em uma página. Uma coisa que me ajudou muito, cara, uma coisa muito, muito importante. Quando você estiver passando por uma dificuldade, tem solução. Eu vou criar um grupo para que pessoas ajudem pessoas. No que sentido? Direcionamento. Eu vou fazer isso, eu vou ver na minha agenda, ver o que eu arranjo, para direcionar alguns empresários, algumas pessoas que estejam sem propósito ou que querem encontrar o seu propósito. Não existe isso no mundo. Então, eu oro. E aí você vai fazer o seguinte, que é o segredo que, para você, pastor, que tem muito conteúdo, você tem que fazer isso. Eu estou usando isso. Significa você fazer é como se fosse um script de cinema. E lá fala o que cada página significa 1 minuto. Então, eu tenho 1 minuto para cada página. E aí você pega e começa a concatenar. Então, em uma página, tenta contar a sua história. E aí a gente vai tentar entrar em contato. Se você achar, Gladson, eu prefiro falar pessoalmente, não sei o quê, ou fazer via Zoom, a gente tenta marcar. Mas eu quero ajudar alguns empresários no Brasil a explodir, dando direções para que você cresça e para que você abençoe mais pessoas. Se for só para o seu bem e prazer, para pagar só suas dívidas, é um pensamento pequeno. Mas você quer pagar suas dívidas, ainda melhorar a qualidade da família, ainda ajudar outras pessoas, aí isso vai ser para você. Gladys, eu me sinto, eu quero ajudar pessoas. Então, de repente, nesse grupo eu vou estar criando esse grupo de pessoas para ajudar outras pessoas. No Brasil inteiro. Ah, caramba! Então agora, desce o dedo no like. Eu adorei um cara falando, bota o dedo no like. Aí você assistiu até agora e não botou o dedo no like? Bota o dedo no like. Seja inscrito, porque eu vou fazer vídeos para você. Você que é empresário, vai ser uma direção mais direcionada para quem é empresário. E muitas vezes eu cheguei querendo uma palavra para a direção da minha empresa e eu não tinha. Não que desmerecesse o pregador ou meu líder que estava ali naquele momento, mas sabe quando você tem essa carência? Então, Deus me tocou no coração de falar isso para você. São palavras fortes. Tá bom? Então,
Mais um. Tamo junto. Tadá!